convidamos hoje, né, um amigo muito querido, muito especial, né, o Marcílio Duarte, que é historiador. Ele é diretor aqui do museu e toma conta de todo o acervo, né, da cidade cultural, da cidade, histórico da cidade, e também fez um estudo muito grande, vem acompanhando na realidade todo esse processo da conexão do Herbert Richards aqui em Ribeirão Pires, e nada melhor do que convidar ele para falar um pouco do nosso homenageado. Seja bem-vindo, Marcílio. Obrigado, Davi. Começar pela Dani. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Davi, Adriano. Boa noite. É um prazer sempre falar sobre Ribeirão Pires para mim, e ainda mais sobre Herbert Richards, que é uma figura tão icônica da nossa cultura local e também da cultura nacional. Então, o que vocês quiserem, a gente pode começar aqui, bater um papo e falar sobre esse grande personagem que foi o Herbert. Vamos lá, vamos lá. Muitas pessoas aqui em Ribeirão Pires até, né, já tem esse conhecimento do Herbert Richards, né, por ele ter morado aqui em Ribeirão Pires, mas muitas pessoas não sabem dessa conexão. Então acho que a gente pode começar, a princípio, né, falando um pouquinho também do Herbert Richards na sua conexão com o cinema e depois da sua vinda para Ribeirão Pires e essa ligação com a cidade. Exato. O Herbert, as pessoas pensam que ele nasceu aqui, mas ele não nasceu, né? Ele nasceu em Araraquara, em 1923, e ele vem aos 11 anos para Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires era ainda uma fazenda, tinha um aspecto rural aqui na cidade, você tinha muitas vacarias, né? Criava gado aqui, vaca leiteira, esse tipo de coisa. O Herbert, o primeiro contato que ele teve com o cinema foi ainda lá em Araraquara, porque ele vem de uma família de alemães e eles tinham assim uma cultura literária muito forte, uma cultura erudita muito forte. Isso é tradicional da Alemanha, né, dos alemães, entre eles. E como eles tinham posses, o que acontecia? Sempre ia um mascate lá na fazenda, e esse mascate carregava um cinematógrafo, que era a grande novidade daquele momento, no começo do século XX. Aí ele, para tirar um dinheirinho, o que ele fazia? Ele falava, vou montar aqui um cineminha para vocês, e aí ele cobrava o ingresso. Mas era uma coisa bem precária mesmo, era uma moldura de madeira, com ripas, um pano assim meio encardido, não necessariamente branco, lívido, né? E aí ele montava aquele cinematógrafo e começava ali a exibir filmes mudos, né, filmes do cinema mudo, Chaplin, Buster Keaton, entre tantos outros desse período. E ali o Herbert foi se apaixonando, né, foi criando uma relação de encanto, de encantamento. Quando ele vem para cá, para Ribeirão Pires, aos 11 anos, isso em 1934, aí a coisa ficou mais fácil, porque ali onde hoje é todo o centro histórico de Ribeirão Pires, pegando desde as Casas Bahia até o supermercado Compre Bem, era tudo propriedade dos Richards. Todo o pastoril era dos Richards. Então, dali para o Cine Lourdes era um pulinho. E aí o Herbert era muito esperto, ele matava a aula, e aí ele já ia lá no cinema, que tinha apenas 2 sessões. Tinha uma às 15, que era matinê, e tinha uma à noite. À noite ele não podia ir, então ele pegava essa das 15 horas, ia lá, assistia o quê? Flash Gordon, Mandrake, e todas, Rin-Tin-Tin, né? Rin-Tin-Tin, que é um seriado clássico também, um filme, acho que era seriado, né? Não sei se era um filme, seriado, né? uma série Bem antiga, né? Bem antiga. Dessa época. Eu assisti. E aí eu assisti, mas assisti a reprise, né? Entregou a idade já. Assisti a reprise. Por favor, vamos deixar bem claro, né? E assim, eu assisti inclusive aquela versão que foi colorizada, né? Que ficou bem interessante. Mas o Herbert cabulava as aulas e ia assistir filme no cineminha lá, que era do Felício Laurito. O Cine Lourdes, que tinha o nome da filha do Felício Laurito. O Felício Laurito era médico, um homem de posses, e também era da política, e aí ele fundou um cinema em Ribeirão Pires. E lá ele começa a estabelecer essa relação que foi, assim, a meu ver, tá, uma relação crucial para formar a gênese desse grande homem que foi o Herbert Richards, o homem que viria a partir da década de 60 transformar de uma forma definitiva a dublagem no Brasil, né? Então tudo nasce aqui. Agora, ele vai ali, né, tateando aquele novo ambiente, aquele novo mundo, aquele universo
tão encantador do cinema, mas qual que é a porta de entrada? É a fotografia. Então, através do tio dele e todas essas informações, eu estou pegando desse livro aqui, né, que é o livro feito escrito pelo Gonçalo Júnior, né, ó, que eu recomendo, um livro fantástico, conta toda a saga do Herbert Richards. Ele, por influência desse tio, ele acaba tendo um contato com a fotografia. E a primeira câmera que ele ganha é a Rolleiflex. Olha. E aí o biógrafo fala que ele sai fotografando tudo na cidade, né? Então devia ter bastante dinheiro para revelar as fotos, que também eram caríssimos, né, na época, né? A revelação era bem custosa. E ele vai fazendo esse trabalho, vai se encantando, e assim, esse é o primeiro contato que ele tem. E daí pro cinema é um pulo. Que né? bacana. Que não, na verdade não foi cinema propriamente, foi o cinejornal, né? Que era numa época que você não tinha televisão em casa, porque a TV no Brasil chega na década de 50, exatamente em 1950, os primeiros aparelhos, mas você ia ao cinema para assistir jornal. Então você assistia lá o cinejornal, antes de começar o filme você tinha pelo menos 10 minutos, 15 minutos falando sobre o governo Vargas. O presidente Vargas viajou para tal cidade, inaugurou tal obra. Então esse cinejornal exigia muito dinamismo. E o Herbert era bom nisso, porque ele pegou prática com a câmera em movimento, ele sabia fazer isso. E aí, daí é onde ele vai se tornar um homem do cinema, artista do cinema. Que bacana, Marcílio, que legal. Você trouxe pra gente aí uma imagem da casa dele. Trouxe. Aí, então, ali o fundo é um pouco escuro, mas eu acho que se ampliar, não sei se é possível também ampliar, mas consegue se ver ali naquele bosque, que é o pastoril, a casa que ele fez para os pais. O Herbert fez para o pai dele e para a mãe dele. E essa casa ela vem a se tornar uma referência histórica e cultural para Ribeirão Pires, porque não é só a residência. Se fosse só a residência, ela também nem é tão assim significativa, né? A construção, a técnica, ela tem a sua peculiaridade. Mas o que torna essa casa importante são os 2 filmes rodados lá. Isso está diretamente ligado à produção dele, ao tipo de filme que ele fazia na década de 70, final da década de 60 e começo de 70, essa viradinha aí, né? Que ele muda, ele sai do cinema novo e ele começa a investir numa outra linha de cinema, um cinema mais comercial, mais popular. Acredito eu, muito assim impulsionado pelo sucesso da família Trapo na televisão. Que bacana, que foi o filme... Foram 2, o Papai Trapalhão, que tem um cartaz aí. Pode botar no ar aí, Jackson, por favor, o banner do Papai Trapalhão? Isso, esse é um filme de 1968, já é a virada mesmo, saída do cinema novo para esse tipo de cinema mais comercial. O cinema novo ele tinha uma característica, viu, Davi? Ele era muito contestatório. Era um cinema que queria fazer denúncia social politizado, mesmo. Né? Politizado, aquela coisa. Que estava bem em voga na época, né? Lembrando que você teve todos aqueles acontecimentos de maio de 68 na França, os estudantes indo para as ruas. Você teve também a Primavera de Praga, em janeiro, contra o bloco soviético. Então, assim, o mundo inteiro estava em ebulição. Então, isso já estava na crista da onda naquele momento, mas aí eu não sei por que o Herbert muda desse caminho do cinema novo para um outro, né? Que também já estava na segunda fase do cinema novo, já não era tão assim... Depois, logo após veio o cinema marginal, né? Que exato. Eu não sou um profundo conhecedor, mas assim, essa fase cinema novo, até a primeira fase, começo da década de 60, já na segunda fase da década de 60, ele começa a não ter tanta força, né? E é o momento que o Herbert faz essa troca, entendeu? Mas aí esse filme, que é simbólico também para a nossa cidade e para a carreira dele, justamente por marcar essa mudança, ele tem um cartaz assinado pelo Ziraldo, tem um elenco estelar que foi formado por Renata Fronzi, Jô Soares, quem mais que tem aí que me foge? O Otelo Zeloni,
né, que eram grandes nomes daquele momento, da comédia, da TV, e de um programa que era inclusive escrito pelo Jô Soares, que era A Família Trapo. Família Trapo. Né, de grande sucesso na TV Record. E eu sempre estabeleço um paralelo, né? Era como se fosse o Sai de Baixo 2 vezes mais, né? O sucesso do Sai de Baixo, pelo menos na primeira temporada do Sai de Baixo, foi um estouro. Você pega esse sucesso como referência e multiplica por 2. Era a Família Trapo naquele momento. Então, Ribeirão recebeu esse elenco assim estelar e parou a cidade mesmo. É isso que eu ia falar. Eu imagino o que aconteceu com Ribeirão quando chegou esse momento aqui, né, de rodar um filme aqui em Ribeirão. E se eu não me engano, você tinha comentado que teve até um evento no clube de Ribeirão Pires, né? No Ribeirão Pires Futebol Clube, né? Teve. Antes teve uma seleção, porque os 2 atores mirins, o Claudemir Félix e a... esqueci o nome da outra atriz, Isabel, acho que é Isabel Rusca. Deve estar no cartaz, me perdoe aí se eu esqueci o nome. Esses 2 atores mirim foram selecionados com o apoio do Ricardo Nardelli, o pai do Nono Nardelli, que hoje é secretário de governo do governo Volpi. Né? E o pai dele, ele emprestou toda a mobília, que ele era dono de uma loja de móveis, de imóveis aqui, né? em Ribeirão Pires. E ele fez o processo seletivo, digamos assim, para esses 2 atores mirins gravarem lá. E os relatos que nós temos é que essa seleção assim dobrou ruas e ruas e ruas. Muita gente querendo participar, querendo ter uma oportunidade ao estrelato, né? E esses 2 foram selecionados. Hoje a Isabel mora em Santo André, o Claudemir já faleceu, né? Ricardo Nardelli também falecido, mas se notabilizou também, já desde essa época apoiava a cultura, né? Então, assim, foi um grande acontecimento. A cidade tinha apenas 20 mil habitantes, era uma cidade rural, de subúrbio, né? Não tinha muitos meios naquela época. E aí sim, teve um lançamento no Ribeirão Pires Futebol Clube, teve toda a participação do elenco, né? Foi uma coisa bem interessante e deu na imprensa. No jornal, a imprensa, que era um jornal nosso, um jornalzinho bem modesto, e tem a imagem aí do jornal, que é essas 2 primeiras que eu coloquei. Pedir pro Jackson botar no ar pra gente aí. E pra você ver como que é importante um evento como esse, né? A gente está falando isso de 1968. Tem também o lance de Bacurau, que ninguém tinha ouvido falar de Bacurau, né? Da cidade. E com a produção, levaram-se, sei lá, 200 pessoas de equipe de produção para um lugar que era desconhecido, mudou o PIB da cidade, o dinheiro que entrou de investimento. Então, se as pessoas tivessem noção do que move, não move só cultural, não vira só de, muda tudo. Até a estrutura da cidade muda por causa de uma produção como essa. É verdade. Exato. E isso mostra também, Adriano, assim, uma generosidade do Ebert para com a cidade. A cidade onde ele tomou gosto pelo cinema, onde ele vai ali no seu auge da carreira, fazer 2 filmes. Isso para mim é muito significativo. Sim. É muito importante, né, em termos de história e de incentivo também, né? Ele tinha uma visão bem interessante. A imagem mostra isso, e até a notícia é bem exagerada, né? Ribeirão Pires, berço de estrelas. Parece que a gente está falando de Hollywood. É isso, né? Tá aí na capa. Então mostra toda uma, assim, exageradamente, também é um reflexo, né, de como eles se viram na época. É interessante o jornal colocar uma manchete assim, porque mostra que eles estavam, como você falou, né, talvez com essa esperança de eles compraram a ideia. Exato. Eles compraram a ideia. Verdade. O de Aulas Ulisses. Ele pergunta assim: Marcílio, existe algum filme do Herbert Richards em algum espaço da prefeitura ou na internet? Algum filme que fale sobre ele? Não, ele pergunta assim, documentário? Eu acredito que sim, né? Eu acho que ele quer saber um pouquinho mais da vida do Herbert. Sim. Não, nós não temos, até porque é uma produção que exige um custo alto, exige um tempo, né, também. Mas a ideia é maravilhosa. Eu acho que se a gente um dia puder fazer... Fica a dica aí já, né? Fica a dica em parceria aí com o projeto Trilhar, né, com os profissionais da escola de teatro, de audiovisual que está aí sendo criada. É uma boa pedida, eu acho que a gente tem que fazer sim, futuramente. Até para ficar como documento e como material cultural também, né?
Então é importante. Agora, na internet tem bastante coisa de ex-dubladores, dubladores que começaram carreira com Herbert Richards, falando o quanto ele era uma pessoa interessante, uma pessoa também muito generosa, um ótimo patrão. Então, isso aí tem bastante. E com relação aos filmes que ele produziu, tem na Cinemateca. Tá? Lembrando que o Papai Trapalhão, até uma coisa que eu acho que a gente poderia pedir para a Cinemateca é para fazer a telecinagem, é esse o termo? Telecinagem. Telecinagem, né? Quando você pega o rolo de filme e converte para o formato digital, né? Então, ele não foi telecinado ainda. Então, se você quiser ver o Papai Trapalhão, você precisa projetar ele no rolo, diretamente. Diferente do Golias contra o Homem das Bolinhas, que foi rodado aqui em Ribeirão Pires, já está telecinado. Inclusive, foi transmitido pelo Canal Brasil e está disponível já no YouTube para assistir. Né? Mas o Papai Trapalhão, infelizmente, não tem. Fala um pouquinho dos filmes dele, dos títulos. Tem bastante coisa no YouTube já liberada. Tem bastante. Eu fiz uma relação aqui, porque eu destaquei os que são mais emblemáticos, né? Da primeira fase do Cinema Novo, tem Os Cafajestes, de 1962, praticamente abre a fase do Cinema Novo, né? Que é muito inspirado no neorrealismo italiano, aquela coisa toda, né? Vidas Secas, de 63, né? Também foi produzido por ele. Fome de Amor, já da segunda fase, né? Esse é de 67. Né? E aí meio que encerra a participação dele nessa escola aí, Cinema Novo. Aí tem as comédias, que eu já falei, que é essa fase mais popular, mais televisiva, né? Que é Papai Trapalhão e o Golias contra o Homem das Bolinhas. E depois vai ter um filme de 1970, que é um clássico, um drama, que é Meu Pé de Laranja Lima. É um clássico do cinema brasileiro, muito bonito filme, também produzido pelo E foi relançado, né? Foi relançado, então, acho que em 2012, foi por aí, né? Foi refilmado ou ele foi apenas... Não, ele foi refilmado. Refilmado. Ele foi refilmado. Aí são esses que eu acho os mais importantes. Mas ele tem uma lista muito grande de filmes, né? Ele começa aqui no final, mostra os filmes que ele fez. Eu acho que ele começa na década de 50, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Ele começa em 56 com um filme chamado Sai de Baixo. Ele produz... Aí deixa eu ver o último que ele fez. Ó. É isso mesmo, ó, 75 com Ana, a Libertina. E em 79 ele encerra a Herbert Richards Produções Cinematográficas, que inclusive era sediada aqui em Ribeirão Pires. Olha aí, era aqui. Era daqui. Em Nasceu 79 ele encerra e aí ele vende a casa também e acredito que ele se muda para o Rio, ele começa a dar maior ênfase, o foco dele é o Rio de Janeiro, a dublagem, ele não produz mais. Ô Marcílio, o Herbert ele vai para o Rio de Janeiro depois? Sim, nessa fase aí, anos 80, né, final dos anos 70, 75 foi a última produção dele, e depois ele começa a se dedicar mais à dublagem mesmo, até porque ele assume o monopólio do mercado, ele é a empresa de referência, fecha praticamente todas as dublagens na televisão e ele se torna o padrão mesmo. O padrão de qualidade na dublagem brasileira, década de 80, 90, antes mesmo, porque o primeiro seriado que ele dublou foi A Marca do Zorro, né, estreou em 1963 na TV Tupi, da Disney. Engraçado que o Léo comentou, né? Legal essa coisa do Cinejornal. Foi o Cinejornal, inclusive, que que pavimentou o caminho do Herbert Richards ao Disney. O Walt Disney. Porque o Walt Disney, no período da Segunda Guerra Mundial, ele gravou aquele desenho, Alô Amigos, que tinha o Donald, era o Pato Donald só, o Zé Carioca, e tinha um outro personagem mexicano, se eu não me engano. Quando ele vem ao Brasil, acredito que isso foi em 42, ele vai fazer uma série de imagens ali no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram que o Pato Donald ele caminha no Rio de Janeiro porque ele está conhecendo o país até que o Zé Carioca se apresenta para ele. Aquelas cenas ali do Rio de Janeiro foram feitas pelo Herbert, porque ele precisava de alguém bom com
bom na câmera em movimento. Ele precisava de uma... E o Ebert tinha essa qualidade. Olha aí. Isso está contado no livro. Como ele tinha essa habilidade com a câmera em movimento, o Disney falou, opa, e ele falava inglês também, tinha uma questão que ajudava, né, a formação do Ebert. Ele falou, opa, então esse cara aqui é o cara que eu preciso, né, o cara certo. E o Ebert também era uma pessoa assim muito dada, e eles se tornaram amigos. O Walt Disney simpatizou com ele, entendeu? Aí, anos depois, se eu não me engano, acho que é 59, porque é tanta data, acho que é 50, é isso, 59. O Ebert viaja para Los Angeles e aí ele marca um almoço com o Walt Disney. E aí ele vai falar pro Walt Disney, Walt Disney, eu quero ser o seu representante no Brasil, da Disney, começar a comercializar os produtos Disney no Brasil. E o Walt Disney, nesse almoço, fala para ele, olha, eu tenho uma ideia melhor para você. Em vez de você se tornar o meu representante, por que você não faz isso e ao mesmo tempo dubla os meus produtos? Porque eu quero ampliar o meu mercado para o mundo e eu acho que a qualidade das dublagens não estão boas. Aí ele fala, pô, mas nunca trabalhei com isso, você me ensina? Ele falou, com certeza, eu te ensino. Aliás, eu quero te ensinar o meu padrão de dublagem, Disney, para você fazer. Que até hoje a Disney, segundo o pessoal, é chatíssima para dublagem, né? Exigente. Exigente. Chatíssima no sentido de exigente. A música tem que estar certa, o tom de voz, né? O tipo de voz e tal. E já nessa época era um padrão... A voz do Mickey é ele que faz, né? O quê? A dublagem, o Walt Disney. O Walt Disney? Ah, eu não sabia. Tá vendo? Não sabia. É o próprio Walt Disney que fazia a voz do Mickey. Então. E aí ele propõe isso pro Ebert, o Ebert topa, e aí ele vem pro Brasil, já traz o padrão dele. Ó, 59, 63 já é o Zorro na TV Tupi. Olha aí. Entendeu? Então, assim, ele caiu nas graças mesmo, porque não é qualquer um que chega lá em Los Angeles e consegue um almoço com o Walt Disney. Imagina, volta pro Brasil e falei, não, eu tava almoçando com o Walt Disney na semana passada. Não, e o mais legal, que tá no livro, que o Walt Disney lembra dele. O mais legal. Você é aquele cara que gravou lá o desenho e tal. Ele lembra ainda. Caramba. Olha aí. Eu lembro de você, lembro. Pô, tá. Então, assim, pra você ver, né, o encontro de dois grandes nomes aí do cinema. O Ebert do nosso lado, da cultura nacional brasileira, e o Walt Disney da cultura norte-americana e mundial também, né? Mas a coisa aconteceu dessa forma, né? E eu queria puxar um pouco dessa história do Herbert Richards, que eu acho que é mágico, quando a gente contextualiza a história e sabe que a casa dele tá aqui. Tá aqui. É verdade. Né? Eu queria saber um pouco disso, né? Porque algumas pessoas talvez passem por lá e nem sabem, né? Que a casa ali está... é a casa do Herbert. Foi É a casa do verdade. Herbert Richards. A casa fica ali atrás da loja 100, né? Acho que é a Rua Joaquim Xavier de Barros. É uma rua pequenininha, né? Eu sempre... Às vezes me dá branco. Se não for esse o nome, é um parecido. E a casa, é assim, o que precisa ficar claro, né? Ela não é uma propriedade da prefeitura. Ela é uma propriedade privada, né? E sendo uma propriedade privada, a rigor, em tese, né? Recai sobre o proprietário o dever de preservar, né? Só que na prática não é bem assim, né? Então acaba acontecendo que o ônus sempre é público. Batem na porta da prefeitura e do prefeito para reclamar, né? Só que a prefeitura, falando agora em termos de prefeitura, ela não pode cuidar de uma propriedade privada. Ela é legalmente impedida de fazer isso, né? Então vocês verem o tamanho do problema. E a prefeitura tenta resolver o entorno, colocando guarda civil, propondo parcerias. Mas é aquilo, a casa hoje ela só vai ter, digamos assim, um outro uso que não o abandono, se houver um entendimento. E esse entendimento tem que partir da loja 100, né? Que é uma rede de lojas conceituada, é uma marca forte no mercado de varejo. E é um apelo até que eu faço aqui como historiador e como morador de Ribeirão Pires, que a loja 100 faça uma proposta mesmo de doação e torne essa proposta real, né? Que doe a casa, ou então que ela não precisa doar se ela não quiser, mas que
proponha um projeto de restauração. Eu acho que é importante, sim, para a cidade e também para a marca Loja 100. Quando a gente está falando, sempre tem dois lados, né? Então, não é só um favor que ela vai fazer para a cidade, ela também vai ganhar muito, ela vai capitalizar em cima disso. Só que a moeda não é o dinheiro, a moeda é o valor simbólico, cultural, a valorização que ela vai dar para aquele bem patrimonial. Então, eu acho que é isso. Porque a casa, arquitetonicamente, eu concordo com alguns moradores ali que falam, poxa, mas vocês querem preservar essa casa? Mas é porque você está olhando só a construção, né? E quando a gente pede a proteção de um bem, não é só a porta que é antiga, a janela que tem um desenho diferente. Não, é o valor que ela carrega, o valor afetivo também. Você tem ali o valor cultural, porque é comprovado, foram rodados 2 filmes lá. Você tem um valor afetivo, que é a afetividade que a cidade tem em relação àquele bem. E também a gente tem um outro fator. Em termos materiais de testemunho edificado, foi o que sobrou da memória do Herbert. Porque o estúdio no Rio, todos sabem, foi demolido. Né? Foi fechado primeiro, depois parece que sofreu um incêndio, e depois do incêndio foi demolido. Então, a bola passou para Ribeirão Pires. Olha só, né? A gente nunca pensou nisso. O estúdio, que foi onde tudo aconteceu, os grandes dubladores passaram por lá, não existe mais. Bom, a gente ficaria aqui com o Marcílio, com certeza, mais um tempão aqui, batendo esse papo aqui, agradável, aqui, né, conversando, falando sobre o Herbert. Não vai faltar oportunidade durante a mostra para o Marcílio voltar aqui e bater um papo com a gente, né, Marcílio? E agradecer aqui a vocês por esse bate-papo tão legal, né? Já conheço a Dani, o Marcos, estou conhecendo o Adriano hoje, né? Prazer. E o Davi sempre, a gente conversa já há muito tempo, já tem uma amizade. Eu só tenho a agradecer. Para mim, Davi, falar sobre Ribeirão Pires é um prazer. Eu amo essa cidade. E ainda mais quando tem histórias como essas, né? E se vocês puderem, até falo aqui, olhando para a câmera, convidar o Gonçalo, se o Gonçalo assistir ao vídeo, ó, Gonçalo, eu falei coisas que eu li no seu livro, mas você é o cara que escreveu. Exatamente. Então, se você quiser vir aqui, com certeza vai ser bem melhor. E o próprio Herbert Júnior, Herbert Richter Júnior, que eu fui na casa dele. E a Cláudia recebeu super bem a gente, né? Sim, a Conversamos Cláudia, com ela, que é a né? assessora dele. Isso. O Herbert Richter Júnior é um cara fantástico, super humilde. Eu fui na casa dele, no apartamento dele, ele me contou histórias maravilhosas. Então, se eles puderem estar aqui, eu já estou convidando. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Marcílio, Obrigado. por esse bate-papo aqui. A gente vai continuar, com certeza, em outros encontros aqui do Trilhar.